quando Deus institui o seu povo, a sua igreja, quando Deus institui a comunidade dos seus discípulos, Ele institui também que o cuidado, o pastoreio dessa comunidade se daria por meio dos presbíteros, homens vocacionados, chamados e que recebem de Deus o dom para pastorearem o rebanho, também por meio da palavra de Deus, para nos confrontar, nos consolar e nos dirigir às nossas vidas. Nós temos o prazer na nossa igreja de termos muitos presbíteros com uma grande variedade de dons. Nós vamos ouvir hoje a palavra do presbítero Adilson, um homem que aprendeu a perceber a ação de Deus em todos os aspectos da vida dele, de forma que todas as vezes que você conversa com ele, ele está sempre feliz. Ele consegue te contagiar com a alegria da salvação que ele tem recebido e que ele sabe que está guardada para ele até o último dia. Deus possa te abençoar por meio dessa palavra e por meio dessa mensagem, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Boa noite para você que está me assistindo aí do teu lar. Novamente é uma satisfação, é um prazer estar aqui com vocês. E vamos direto ao texto. Você abre sua Bíblia aí na sua casa, um texto muito conhecido, que é de Lucas, no capítulo 5, que fala da pesca maravilhosa. Então, abre aí, vou dar um tempinho para você encontrar o texto de Lucas, capítulo 5, do verso 1 até o verso 11. Ok? Diz assim o texto sagrado. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia ao lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam suas redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faste ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob tua palavra lançarei as redes. E fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais para os companheiros do outro lado, para que fossem ajudá-lo. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homem. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Meus irmãos, essa mensagem ela é muito importante. Eu me lembro, muito bem, há muitos anos eu preguei essa mensagem aqui na igreja e achei que era oportuno estar novamente replicando aos irmãos. Essa mensagem, primeiramente, era do pastor Domingos, viu, Domingos? Mas eu aprendi lá no seminário, uma vez que ele fez uns esboços, e me chamou muita atenção essa mensagem da pesca maravilhosa. E eu tenho desfrutado e compartilhado essa mensagem com várias pessoas, alunos meus, quando eu estou dando aula de autoescola, muitas vezes eles têm alguns problemas, eu sempre lembro da pesca maravilhosa para mostrar Deus para a pessoa. Eu queria, nessa noite, estar levando essa mensagem para você, de carinho, de conforto, e dizer para você o Deus que você serve. Então, vamos direto ao nosso texto. Antes disso, eu queria também informar os irmãos que eu utilizarei a ilustração de um seriado que eu estou assistindo. Há poucos dias eu recebi, o The Chosen, que é O Escolhido. Então eu baixei lá no Play Store e eu comecei a assistir essa série. E essa série veio aqui na Pesca Maravilhosa. Eu lembro que no capítulo 3 da série, o autor, ele coloca Pedro, Simão,
era um homem agitado, uma cana agitada pelo vento. Isso que é o significado de Simão. Então Simão, o autor colocou no capítulo 3 que Simão passava por muito aperto, muito apuros. Simão, ele devia o Império Romano, né, lá no Siriado, e ele foi acumulando dívidas, até que chegou um dia que ele não tinha como mais dibrar, não tinha como mais retardar o pagamento. Então Simão, ele desesperadamente, ele conversa com a sua esposa, fala assim: meu bem, eu estou devendo e eu vou ter que pescar muito peixe. E ele sai na sua jornada no Mar da Galileia, né? E ele vai pescar. E ele leva suas redes, ele fica a noite toda pescando, e frustrado, mas de repente, alta madrugada, chega André, o seu irmão, chega Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles chegam lá com mais barcos, com mais redes, e falam assim: olha, nós vamos te ajudar, você vai resolver o seu problema, você vai pagar o seu imposto, você não vai perder sua casa, você não vai perder sua família, você não vai ser preso. E eles começam a pescar alta madrugada, mas não pegaram absolutamente nada. E já era no raiar do dia, eles voltavam com seus barcos, e Simão, lá no seriado mostra isso, ele avista a praia e uma grande multidão de gente. E ele pensou logo: tá lá, a guarda romana me esperando para me prender. Ele pensava assim no seu coração, a aflição, a angústia tomou conta dele naquele momento. Mas André, avistando melhor, ele falou assim: olha, não é a guarda, é o Cordeiro de Deus, aquele que João anunciou e falou. E ao aproximar mesmo da praia, eles viram que era Jesus ensinando a multidão. E Jesus, olhando o nosso texto aqui, nos primeiros versos, a multidão apertava Jesus no verso 1 para ouvir a palavra de Deus, e Jesus estava ali na praia. E Jesus, ele vê 2 barcos, e ele vê ali os barcos já encostados, ele vê os 2 barcos, e ele vê uma cena, que os pescadores lavavam as redes. E essa cena, ela se repete rotineiramente nos nossos dias. Pode ser com você, que ainda não pagou o seu IPVA, que a prestação do carro está atrasada, porque afinal de contas, você não está trabalhando, nós estamos em quarentena. E de repente, você pega, lavando as suas redes, a conta de luz, a conta de água, boletos, e mais boletos, e você, meu Deus, como eu vou fazer? Meu Deus, o que será de mim? Meu Deus, como resolver? Essa era a cena que Jesus viu ali de Pedro e seus amigos lavando as redes e lamentando, e a tristeza tomando conta do coração, a incerteza, a segurança, né? Na ilustração do autor, nesse The Chosen, Pedro estava assim: olha, eu estou perdido, agora eu vou perder minha casa, não serei mais um homem livre. E muitas vezes você tem essa indagação: Senhor, eu trabalho por conta própria, Senhor. Senhor, eu trabalho no colégio. Senhor, eu trabalho no comércio. Senhor, eu não sei se o meu patrão vai fechar as portas. Senhor, como fica a minha situação? Isso é lavar as redes, meus irmãos. Modernamente falando, é você lavar as redes, você sentir uma angústia, uma insegurança, uma incerteza. Mas, o que acontece? No verso 3 diz que entrando em um dos barcos. Então Jesus agora, ele entra em um dos barcos, e era justamente o de Simão, de Pedro, né? E Jesus o pediu que ele afastasse um pouco da praia. E quando você continua lendo, você fica um pouco triste. E Jesus se assenta, ele dá as costas para Pedro, olha para a multidão e continua a ensinar a multidão. Então, nesse momento, você lendo o texto, assim: meu Deus, Jesus agora entrou no barco, mas Jesus se demonstra indiferente à situação daqueles pescadores. E, meus irmãos, assim também acontece conosco, né? A gente começa a vir na igreja
começa a gostar da igreja, queremos tomar uma decisão e enfim tomamos uma decisão, somos agora do povo de Deus. Eu lembro perfeitamente comigo, quando eu tomei essa decisão, quando eu quis que Jesus entrasse no meu barco, e eu pensava que algo ia mudar assim, sabe, da noite para o dia. Eu ficava esperando, e eu lembro que no dia posterior àquele ato que eu fiz lá na 10ª igreja, de fazer parte dessa comunidade maravilhosa, eu fiquei ali durante a semana pensando, o que vai acontecer? Como que vai ser agora? Jesus entrou no meu barco. E Jesus também já entrou no seu barco. E muitas vezes nessa situação que nós estamos vivendo, a gente fica pensando, será que Jesus está indiferente? Nada está acontecendo, eu não recebo um telefonema, uma proposta, o comércio não abre, as coisas estão indo de mal a pior, eu já não tenho onde arrumar dinheiro. E nesse momento Pedro também, ele continuava lavando as redes, e Jesus de costa para ele, ensinando a multidão. Meus irmãos, mas o que acontece? No verso 4, diz assim, quando acabou de falar, e é uma lição para nós. Primeiro, era o reino. Primeiro, Jesus ele não podia parar de falar com a multidão, ele precisava falar com a multidão. Mas assim, ele despediu da multidão, ele acabou de falar com a multidão. No verso 4, ele se dirige a Simão Pedro. Eu queria dizer para você, é que muitas das vezes você que Jesus entrou no seu barco, você que faz parte da comunidade, e você sente que as coisas não são como você quer, na sua ótica, Jesus deveria agir naquele momento. Mas a Bíblia diz que há tempo para tudo debaixo dos céus. Meus queridos, muitas vezes eu aprendi também uma ilustração de quando Deus está fazendo o seu destino, o seu futuro, é como se ele estivesse tecendo um tapete. Só que você olha por baixo e você vê um monte de linhas amarradas e um desenho horrível. Você não consegue discernir o que está por cima do desenho. Até que um dia Deus te coloca no colo e te mostra, olha como que foi a sua vida, olha qual que é o seu destino. Então, meus queridos, muitas vezes a gente queria que Deus agisse logo, repentinamente, mas não, porque Jesus certa vez ele cobrou para si algo, e as escrituras dizem assim, esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. As coisas começam a fluir, a acontecer quando o seu coração está perto de Cristo, quando você realmente aprende com Cristo, quando você se entrega a Cristo. E eu lembro de mim, assim que eu me batizei, assim eu parecia que nada tinha acontecido, estava tudo normal, mas tinha acontecido algo, havia uma mudança no meu ser, havia uma predisposição agora para escutar a palavra de Deus, para absorver a palavra de Deus. Eu estava caminhando para a entrega do meu coração, e um dia eu entreguei, e as coisas aconteceram e vem acontecendo na minha vida. Então, Cristo, aqui no verso 4, ele acabou de falar com a multidão, agora ele fala com Pedro. Ele abandona as 99 ovelhas e vai atrás daquela que estava carente. E ele diz para Pedro assim, Simão, vai um pouco mais profundo e lança as vossas redes. E no verso 5, Simão diz assim, Senhor, pesquei a noite toda, Senhor, eu sei que, já ouvi falar que o Senhor é um carpinteiro, o Senhor é um artesão, eu nunca vi o Senhor com barquinhos aqui, eu nunca vi o Senhor pescando, mas algo no coração de Pedro falava com ele, e ele disse aquela declaração, sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Então ele afastou o barco, e ele obedeceu, e no capítulo 14 de João, Jesus fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que faz a minha vontade, este é o meu amigo. Então, meus irmãos, ali começa para a gente ver uma entrega, né? O coração agora de Pedro estava conectado com Jesus. E ele, na mesma hora, ele afastou o barco e ele lançou as redes. E a partir do verso 6, fazendo isso, ele pegou uma grande quantidade de peixes. E eu me remeto novamente ao filme, aonde e eu vendo aquela cena, e conhecedor das escrituras, eles ficam ali, os sócios de Pedro,
vão tentar ajudá-lo, eles não conseguem arrastar a rede. No filme, Simão precisava de 1 tonelada de peixe, e ali tinha mais ou menos 10 toneladas de peixe. Ele pagaria sua dívida e teria bastante, né, para muitos anos. Mas é interessante que eles pegaram, e o texto diz que eles pegaram que quase rompiam-se as redes, e eles tiveram que fazer sinais para os outros amigos. E é isso que é uma parte interessante, é que quando Cristo entra na sua vida, entra no seu barco, ele muda as suas estruturas, as pessoas veem isso. As outras pessoas viram Pedro, viram o que aconteceu na vida de Pedro através da sua entrega. Então, meus queridos, isso acontece com você, as outras pessoas reconhecem, veem o quanto que você é abençoado por Deus. E assim, foi a pesca maravilhosa. Eles encheram ambos os barcos. Lá no seriado, eles enchem 2 barcos, e Zebedeu, que era um dos sócios ali, ele toma conta ali daquela carga. Meus queridos, a partir do verso 11, já indo para o encerramento, vendo isso, Simão Pedro, ele se prostra aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pescador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, que são filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante será pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Meus queridos, eu queria destacar algo aqui. É que Pedro, ele teve um encontro primeiro com Jesus Cristo. No capítulo 4, na mesma folha aí da sua Bíblia, no capítulo 4, a partir do verso 38, diz que Jesus foi até a casa de Pedro. A sua sogra estava passando muito mal, estava enferma, com muita febre. E Jesus Cristo repreendeu a febre e ela se levantou e passou a servi-los. Foi uma coisa imediata. E eu gostaria de chamar a sua atenção aqui nesse texto, no capítulo 4, a partir do verso 38, é que foi um grande milagre que Jesus Cristo fez na vida de Pedro, antes da pesca maravilhosa. Eu queria dizer para você, é que se você, antes da pandemia, se você vier contando as bênçãos, conta as bênçãos que Deus tem feito na sua vida. Eu posso dizer que, a partir da sua entrega para Cristo, pequenos milagres, diariamente, rotineiramente, foram acontecendo na sua vida. Jesus Cristo nunca te abandonou, nem vai te abandonar, conforme diz a palavra dele. Então, vários milagres foram acontecendo, só que semelhante a Pedro, você não deu valor e nós não damos valor, né? Quando a gente faz aquela troca de emprego, quando o nosso filho passa no vestibular, quando você tem uma doença e a doença é sarada, quando as pessoas na rua te identificam como um cristão, uma pessoa diferente, uma pessoa que te conhecia antes, te reconhece. Então são tantas coisas, e na vida de Pedro, a cura da sogra dele, Pedro não se prostrou diante de Jesus Cristo. Pedro, assim que sarou a sogra dele, pensou, também isso não é uma coisa tão maravilhosa, como uma pesca maravilhosa. Então eu digo para você que Cristo tem nos acompanhado, tem andado conosco todos os dias conforme a palavra dele, praticando vários milagres na nossa vida. Eu, há pouco tempo, foi sábado, tem uns 2 sábados atrás, eu meti meu pé num prego enorme e dei glória a Deus. Eu fiquei assim, glória a Deus, glória a Deus. E eu lembrei que na segunda-feira eu tinha tomado a vacina antitetânica, que estava atrasada por vários anos. Eu falei, olha que cuidado de Deus, ele fez com que eu me vacinasse antes. E eu me acidentei, e eu estava muito tranquilo, com muita paz, com um prego desse tamanho no pé, eu estava com muita paz, dando glória a Deus, porque são pequenos cuidados, pequenos detalhes, que muitas vezes, como a cura da sogra de Pedro, ele não se prostrou diante de Jesus Cristo, mas na pesca maravilhosa, ele se prostra, foi um grande milagre. Eu queria dizer para você não esperar um grande milagre. Não é um grande milagre que vai ser preciso acontecer na sua vida para você reconhecer o cuidado de Jesus Cristo. Jesus Cristo vem cuidando de você durante vários dias. Jesus Cristo cuidou de você antes da sua conversão. Antes de você o conhecer, ele já te conhecia. Ele já tinha traçado. E num belo dia ele te chamou.
E Ele vem cuidando de você, Ele cuidará de vós todos os dias. Eu queria te lembrar disso, meu querido. Eu queria dizer para você que nesse período de incertezas, de inseguranças, você possa ter o coração firme, firmado, você reconhecer um Deus que você serve, você reconhecer que Jesus Cristo é o teu Deus, é o Deus conosco, é o Emmanuel, é o presente, é aquele que nós temos todos os dias até a consumação do século. Eu queria te encorajar a você, no final de tudo isso, você agir como Pedro, se prostrar e adorar a esse Deus, ou você fazer como Miriam, dançar do outro lado, mas que você possa resistir, que você possa ajudar outras pessoas, que você possa ser um testemunho, que você possa ficar tranquilo, que no momento certo, Jesus Cristo, Ele vai olhar, Ele sabe, Ele te conhece, Ele sabe da sua situação. Talvez você fique pensando, não, Jesus Cristo deve estar tomando conta da Itália, Jesus Cristo deve estar tomando conta da Espanha, dos Estados Unidos, que lá está morrendo gente a todo momento. Sim, Jesus Cristo está assim, atento a tudo, mas uma hora Ele para tudo e entra no seu barco, entra na sua vida. E eu queria dizer para você também que não tem Jesus Cristo ainda no seu coração, né? Que você possa pedir que Ele entre no teu barco. Como aquela canção do Regis Danese, entra na minha casa, entra na minha vida, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti. Que você possa fazer essa oração ou cantar essa melodia, começando com Cristo, dizendo, Senhor, entra no meu barco, Senhor, muda minha sorte, Senhor, me abençoe. Ele é fiel e justo. Jesus Cristo vai entrar na sua vida. Mudanças vão acontecer. Talvez não na sua ótica, do jeito que você quer, mas você pode ter certeza, Deus é fiel. Jesus Cristo é o Deus conosco. Ele vai mudar a sua vida. Ele vai caminhar com você. Ele vai lançar sobre você o jugo dele. Ele andará lado a lado com você. Quando você cansar, Ele te sustentará. Quando você cair, Ele te levantará. Ele estará com você todos os dias. Que você possa acreditar nisso, que você possa se quebrantar, que você possa ter um coração quebrantado, que você possa fazer como Pedro, que você possa reconhecer, Senhor, afaste de mim, Senhor, eu sou pecador, Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Meus queridos, que Deus abençoe você, que você possa ser forte, que você possa resistir ao dia mau, que você possa louvar o nosso Deus. Ele é um Deus conosco, Ele estará com você todo o tempo. Para a cruz.
estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras,